o dia da minha morte. É óbvio que nós vamos partir, mas você já parou para pensar que dia vai ser? Como vai ser aquele dia? O que você vai fazer pela manhã? Será se você já vai estar meio premeditando que isso vai acontecer? Será um declínio natural? Ou você vai ser daquelas pessoas que vai acordar com tantos planos para o futuro? Talvez tão feliz, e de repente, no findar daquele dia, o chamado de Deus. Como vai ser o dia da tua morte? Como vai ser aquele dia? Sabe que os sábios dizem que pensar na morte, se preparar todo dia para o último dia é sabedoria. Sábios são aqueles que pensam na morte, e insensatos são aqueles que vão vivendo dia a dia, sem pensar que um dia vão morrer. Os monges chegam a se cumprimentar pela manhã com essa frase: lembra-te, pode ser hoje. E eles sabem por que dizem isso, porque são preparados no mosteiro todos os dias para o último dia. Lembra-te, pode ser hoje, significa faça o teu melhor. E às vezes a gente quer ser tanta coisa, né, gente? Que a gente cuida muito bem do corpo, investe, é academia todo dia. Mas e a alma? E a alma que muita gente não cuida? Se nós somos corpo e alma. Agora, eu digo para vocês que eu nunca tive medo pessoalmente de morrer. Mas eu quero assim testemunhar de que o Senhor me deu uma missão que é preparar as pessoas para a morte. Porque como é gostoso você ir preparando essa pessoa para o dia de amanhã, e perceber que a pessoa às vezes está naquele declínio natural, e ela olha para você com um sorriso em paz, porque está preparada. Às vezes o Senhor me traz pessoas para curar, e outras vezes Ele me traz para preparar. É como se o Senhor me dissesse nessa pregação: padre, prepare esse povo, porque tem gente vivendo como se nunca fosse morrer. Às vezes vivendo numa vida tão desenfreada, como se nunca tivesse o último dia. Eu pergunto para você: vai dar tempo no dia da sua morte? Olha o tema: no dia da sua morte vai dar tempo de você dizer eu te amo para todo mundo que você não disse até agora? Vai dar tempo de você pagar as contas que talvez você não faz muita questão de pagar? Vai dar tempo de você buscar confissão, que talvez faz tempo que você não faz? Correr atrás dos sacramentos que você não recebeu e nem fez muita questão? Eu sou batizado, mas primeiro Eucaristia ou Crisma às vezes não tem. Estou morando junto, não sou casado na igreja, podia casar. Vai dar tempo de arrumar tudo isso, filho? Por isso eu acho muito bonita essa frase que diz: quem vive preparando-se para a morte é sábio, e quem está buscando os prazeres nessa vida, a Bíblia chama de insensato. Quem tem a palavra de Deus, eu quero que você me acompanhe na Colossenses 3, a partir do versículo 1. Olha o que a palavra de Deus vai nos alertar: se portanto ressuscitasses com Cristo, buscai as coisas do alto, onde Cristo está sentado à direita de Deus. Afeiçoai-vos as coisas lá de cima, não as da terra. Uma pessoa que está muito apegada às coisas da terra, quer aproveitar a vida, né? É aquela pessoa que talvez esteja vivendo os prazeres, mas os prazeres dessa vida, gente, chega uma hora que não tem nem sentido mais. Você para você pensar que quanto mais o corpo vai entrando já no declínio natural, menos os prazeres faz sentido. Você vê uma pessoa velhinha assim, bem velhinha, veja se ela tem muitos prazeres. O prazer da carne, ela já não tem mais, porque o corpo já está no declínio. A morte nos traz a virtude da humildade. Eu sinto ao olhar para vocês isso. A realidade da morte nos traz a humildade de lembrar: eu não sou nada, eu não tenho nem garantido o dia de amanhã. Porque às vezes os planos são tão grandes. A palavra de Deus diz em Lucas, no capítulo 12, versículo 20, sobre aquele homem, que ele tinha tantos planos de aproveitar a vida, e ele resolveu encher o celeiro dele de
bens, de comida, e disse: agora eu vou curtir. Havia um homem rico cujos campos produziam muito. E ele refletia consigo: o que farei? Porque eu não tenho onde recolher a minha colheita. E disse: então eu farei o seguinte: eu derrubarei os meus celeiros, construirei maiores, e neles recolherei toda a minha colheita e os meus bens. E direi à minha alma: ó minha alma, tens muitos bens em depósito para muitíssimos anos. Descansa, come, bebe, regala-te. Deus, porém, disse: insensato, ainda hoje irei recolher sua alma. Os planos que às vezes a gente faz para o futuro são planos apegados a essa terra, a esse mundo. Sabe que é como se o Espírito Santo de Deus nos permitisse fazer planos para a eternidade. Mãe, pai, se você ama de verdade o teu filho, prepara o teu filho para o último dia. Prepara o teu filho para o céu. Porque às vezes o filho está meio que perdido e você nem convida mais para vir para uma missa. Você nem reza mais por ele. Ou às vezes aquele homem, aquela mulher que você jurou amor e fidelidade, você não investe mais ali. E até diz: nem adianta, esse nem adianta mais. Está perdendo ele para o mundo. A gente precisa ganhar almas para Deus, porque eu vou dizer para você, eu faço a experiência quando eu vou num guardamento de uma pessoa que morreu no pecado, morreu no mundo, porque tem muita gente que morre nas drogas. Então eu vou dizer, às vezes você vai ter a tristeza, mãe e pai, de ter que enterrar o filho. Mas se você perceber que o filho estava buscando, o filho era uma pessoa que era temente a Deus, naquele dia eu profetizo na tua vida que vai ter uma paz que vai parar no teu coração. Porque se eu estiver lá, eu vou fazer questão de lembrar das boas obras. Que bom se for um que esteja engajado na igreja, fazendo um trabalho pastoral, talvez num grupo de jovens, estava no caminho de Deus, está bem melhor. Porque a palavra de Deus diz: aquele que crê em mim, que esteja morto, viverá. Sabe que Salomão, o rei Salomão, quando ele escreve o livro de Eclesiastes, ele chega a dizer assim: melhor é o dia da morte do que o dia do nascimento. Por que ele diz isso? Ele diz: melhor é ir à casa do luto do que num grande banquete. Porque todas as labutas da vida se findarão naquele dia. Os estudiosos dizem que entende por que Salomão diz isso, porque ele começa a justificar que a vida em grande parte é um sofrimento. O que você já passou nessa vida, hein, filho? Hein, filha? Quanta tristeza, quanta decepção, quantas injustiças talvez, quanta dor, quanto luto. E o nascimento é a entrada para essa vida, é a entrada para esse mundo. Quando uma criança nasce, ela está entrando para esse mundo. E quando a gente morre, a gente está se despedindo dele. Acabou. Não é à toa que a gente diz: descansou, agora está em paz. E quando uma pessoa cumpre bem esse tempo, a gente pode dizer: descansou, está bem melhor, porque aí vem a palavra. Pense, dá para acreditar que no dia da morte, aquele ladrão que estava ao lado de Jesus, chamado Dimas, definiu o seu futuro. Aquele ladrão, foi no dia da morte, ele disse: Senhor, lembra de mim quando estiver no teu reino. Diz a palavra em Lucas 23, 42, Jesus diz: ainda hoje estará comigo no paraíso. E eu pergunto, paraíso não é melhor do que sofrimento, do que injustiça, do que dores, do que a cruz que às vezes a gente tem que carregar? É a fé. Aquele homem levou a sorte no último dia. Mas tem gente que não tem essa sorte. Tem gente que infelizmente ele vai até o último dia no pecado. Um caso que me aconteceu, que foi um choque de realidade. Eu atendo em penitenciários, e uma penitenciária que eu chegava, sempre tinha uma pessoa muito mal encarada lá dentro, e todo mundo já conhecia porque tinha cometido crimes assim de atrocidade. E ele era uma das pessoas que nunca aceitou o padre lá. E um dia, quando eu cheguei, o diretor da penitenciária me chamou. Ele falou: padre, uma coisa que me impressionou. Eu sou católico,
Eu nunca vi isso. Nós temos um preso aqui que ele se declarava ateu e cometeu muitos crimes. Talvez o senhor saiba quem que é. Eu falei, eu acho que eu sei. E ele falou, padre, esse preso morreu hoje de manhã. Mas antes da morte dele, foi uma coisa tão impressionante, porque lá eles estavam colocando rótulos nesses tamborzinhos de água mineral. É um trabalho de labor que eles fazem. E lá ele estava colocando, de repente, ele me mostra a câmera. Ele simplesmente olha para o nada e começa meio que espantar alguma coisa. E ele começa a ficar apavorado naquela cela, espantando alguma coisa que parecia que queria pegar ele. Cai em cima daqueles tambores. Ele disse, foi um infarto que ele teve. Mas eu já assisti e reassisti várias vezes, porque esse homem parece que viu alguma coisa. E eu disse, no dia da morte, se nós negamos a Cristo até o último do dia, coisa bonita a gente não vai ver. Quem veio buscar esse rapaz eu não sei, mas não foi os anjos. Não foi os anjos. Eu encerro aqui com esse refrão que diz: por acaso tu ristes, amigo, quando ouvistes falar de Jesus? Mas é só Ele o único meio de te salvar pela morte na cruz. Por acaso